Fala galera, Copa do Mundo enfim começou e com isso o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e principais campeonatos de futebol no continente foram paralisados. Isso não é nenhuma novidade pra ninguém, já que há muito tempo isso acontece. E é aí que eu te pergunto, você se lembra em qual posição no Campeonato Brasileiro o seu clube do coração estava na paralisação das Copas de 2006, 2010 e 2014? A Copa do Mundo de 2006 iniciou em 9 de junho e o Campeonato Brasileiro teve a sua última rodada antes da paralisação nos dias 3 e 4 do mesmo mês. Àquela altura já tinham sido realizadas 10 rodadas e a tabela estava da seguinte forma. O líder era o Cruzeiro, que ao fim da competição sequer terminou entre os 4 primeiros. Na vice-liderança estava o Internacional, que ao fim do campeonato assegurou a mesma posição. Em terceiro estava o São Paulo, que mais tarde se sagraria o campeão. Na quarta posição e fechando o G4 estava o Fluminense, que no decorrer da competição não manteve o mesmo nível e terminou fora da zona classificatória para a Libertadores. O dono da quinta colocação era o Santos, que ao fim do campeonato subiu um degrauzinho e assegurou a quarta posição. O sexto colocado era o Goiás, do artilheiro do campeonato naquele ano, Souza Caveirão. Na sétima posição estava o Paraná, do saudoso técnico Caio Júnior, que ao fim do campeonato conseguiu classificar o time para a Libertadores. O dono da oitava posição era o Figueirense, que fez um campeonato sem sustos e qualquer sufoco. Em nono lugar estava o Grêmio do técnico Mano Menezes, que ao fim da competição terminou em terceiro. A décima posição pertencia ao Flamengo, que naquela altura estava classificado para a final da Copa do Brasil, competição que após o Mundial da Alemanha se sagraria o vencedor. Na 11ª posição estava o Juventude, que ao fim do campeonato conseguiu se livrar do rebaixamento. O 12º lugar ficou com a Ponte Preta, que diferentemente do Juventude não conseguiu evitar a queda para a segunda divisão. Na 13ª posição aparecia o Atlético Paranaense, que coincidentemente terminou o campeonato no mesmo lugar. O Vasco, que fez uma ótima campanha com o técnico Renato Gaúcho em 2006, estava em 14º na parada para a Copa. Em 15º estava o São Caetano, que durante todo o campeonato brigou para não cair, o que mais tarde acabou acontecendo. Uma posição acima da zona de rebaixamento estava o Botafogo, que após a chegada do técnico Cuca, melhorou no campeonato. Na 17ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento, se encontrava o Fortaleza, que ao fim do campeonato não conseguiu evitar o descenso. Em 18º se encontrava o Corinthians, que naquela altura vivia uma crise sem fim, já eliminado da Libertadores e com o craque Tevez sendo bastante questionado pela torcida. O dono da vice-lanterna era o Palmeiras, que naquela altura era treinado pelo atual técnico da seleção, Tite. E segurando a lanterna estava o Santa Cruz, que fez uma péssima campanha e ao fim do campeonato terminou nessa mesma posição. O Mundial de 2010, realizado na África do Sul, iniciou numa sexta-feira, dia 11 de junho. O Campeonato Brasileiro daquele ano foi paralisado na 7ª rodada, que foi realizada entre os dias 5 e 6. Durante a paralisação, a tabela da competição ficou da seguinte forma. A liderança estava nas mãos do Corinthians, que mais tarde terminaria o campeonato na 3ª posição. Na vice-liderança estava o surpreendente Ceará, do técnico Paulo César Guzmão, que durante a paralisação deixou o clube e a boa campanha não continuou após a retomada do campeonato. Em terceiro aparecia o Fluminense, que terminaria o campeonato com o título nas mãos. O dono da 4ª colocação era o Santos, que em 2010 encantava os amantes do futebol com os meninos da Vila, liderado por Neymar e Paulo Henrique Ganso. Em quinto se encontrava o Guarani, que ao fim da competição acabou rebaixado para a 2ª divisão. Na 6ª posição estava o São Paulo, que diferentemente de outras épocas não flertou com a liderança do campeonato em nenhum momento. Finalista da Copa Sul-Americana naquele ano, o Goiás foi assistir à Copa da África na 7ª posição, mas ao fim do campeonato acabou sendo rebaixado. A 8ª colocação ficou nas mãos do Botafogo. Em nono aparecia o Flamengo, que fez um campeonato bastante regular após a saída do Império do Amor. Em 10º estava o Palmeiras, posição que foi assistir à Copa e que terminou o campeonato. O Cruzeiro, que por pouco não foi campeão naquele ano, estava em 11º durante a paralisação para o Mundial. Na 12ª posição aparecia o Grêmio, do artilheiro do campeonato, Mestre Jonas. O clube gaúcho terminou aquele Brasileirão na 4ª posição. Em 13º se encontrava o Avaí, que ao fim do campeonato conseguiu se manter na 1ª divisão.
O Vitória, que acabaria o Brasileirão daquele ano entre os 4 últimos colocados, estava na 14ª posição. Campeão da Libertadores naquele ano, o Internacional foi assistir à Copa na 15ª posição. O Atlético Paranaense, que quase abocanhou uma vaga na Libertadores ao fim daquele campeonato, se encontrava na 16ª posição. Abrindo a zona de rebaixamento estava o Atlético Mineiro, que até tinha um bom time, mas que não deu liga. Terminou aquele campeonato em 13º. Em 18º estava o Grêmio Prudente, que ao fim do campeonato terminou na lanterna. Na vice-lanterna encontrava-se o Vasco, que após contratar o técnico Paulo César Guzmão se recuperou e terminou o campeonato na 11ª posição. E segurando a lanterna aparecia o Atlético Goianiense, que ao fim do campeonato conseguiu se livrar do rebaixamento. A Copa do Mundo de 2014 foi realizada no Brasil e teve seu jogo de abertura no dia 12 de junho. O Campeonato Brasileiro esteve em andamento até a 9ª rodada, que foi realizada entre os dias 31 de maio e 1º de junho. A tabela àquela altura estava da seguinte forma: a liderança estava nas mãos do Cruzeiro, que em nenhum momento foi ameaçado e terminou o campeonato com o título. Em segundo lugar aparecia o Fluminense, que começou até bem o campeonato, mas no fim das contas não conseguiu sequer se classificar para a Libertadores. Em terceiro estava o Corinthians, que durante todo o campeonato ficou no bolo dos clubes que brigavam por vaga na Libertadores. Na quarta colocação estava o São Paulo, que terminaria aquele campeonato com o vice-campeão. O Internacional ocupava o 5º lugar e no fim do campeonato subiu mais 2 degraus e terminou em terceiro. A sexta colocação durante a parada para a Copa foi ocupada pelo Grêmio. Em sétimo estava o Goiás, que fez um campeonato sem grandes sustos. Campeão da Copa do Brasil naquele ano, o Atlético Mineiro foi assistir ao Mundial, ocupando a 8ª colocação. O Sport, que fez um campeonato de meio de tabela, ocupava a 9ª colocação. O dono da 10ª posição na pausa para a Copa foi o Santos. Completando 100 anos em 2014, o Palmeiras ocupou a 11ª colocação durante a pausa para a Copa e no decorrer daquele campeonato fez uma campanha sofrível, escapando do rebaixamento na última rodada. O Atlético Paranaense, que não chegou a flertar nem com o rebaixamento e nem com a vaga na Libertadores, ocupava a 12ª posição naquele momento. Em 13º estava o Criciúma, que terminaria aquele campeonato rebaixado e na última posição. Na 14ª posição estava o Botafogo, que flertou com a zona de rebaixamento durante todo o campeonato, algo que não conseguiu evitar ao final da competição. Estreante no Brasileirão de pontos corridos, a Chapecoense ocupava a 15ª posição naquele momento. O Bahia, que sempre esteve no bolo dos clubes que fugiam do rebaixamento naquele ano, algo que não conseguiu evitar, ocupava a 16ª posição na parada para a Copa. Àquela altura, abrindo a zona de rebaixamento, tínhamos o Coritiba, que no fim das contas conseguiu se livrar da degola. Em 18º estava o Vitória, que ao fim do campeonato não conseguiu evitar o descenso. Homenageado pela Alemanha, o Flamengo antes da parada para a Copa estava mal das pernas e foi assistir ao Mundial na vice-lanterna. O lanterna da competição àquela altura era o Figueirense, que no fim das contas acabou se livrando do rebaixamento. E aí, comente a posição do seu clube nos respectivos anos. Não esqueça também de se inscrever no canal e deixar o seu like para ajudar na divulgação.